Se você acabou de chegar aí e quer saber o que está acontecendo, né? Você viu a divulgação de uma série nova de estudos, você quer saber como é que funciona essa dinâmica de séries de estudo, funciona assim. No Darash, na nossa reunião de jovens, nós estudamos durante algumas semanas o tema da morte, como a Bíblia encara a morte. Nós terminamos esse estudo na semana passada. Nós ainda teremos mais um vídeo extra, que será publicado nos próximos dias, uma entrevista com o Dr. Leandro Boer, evangelista da nossa igreja, onde nós estudaremos a respeito da morte e da teologia, né, como interage a teologia com a medicina, o que acontece ali quando uma pessoa morre, a ressurreição, como que é isso e tudo mais. Então, nós vamos ter um próximo vídeo publicado nos próximos dias. Mas, como nós oficialmente encerramos essa série de estudos na semana passada, hoje nós começamos uma série nova de estudos. Hoje nós começamos uma série de exposições na primeira carta de Pedro. E essa é uma carta muito relevante para os nossos dias, porque nós temos visto muitos protestos acontecendo por aí, muito questionamento a respeito das autoridades, nós temos visto movimentos, causas sociais crescendo, e diante disso o crente, o jovem crente, ele fica muitas vezes sem saber como se posicionar. E nós, aqui da Igreja Batista Redenção, queremos mostrar o que a Bíblia fala a respeito disso. Como o jovem cristão deve se posicionar diante de tudo isso que tem acontecido ao nosso redor de uma maneira bíblica, de uma maneira que agrade a Deus. Então essa série que nós começamos hoje, essa série de estudos, né, em 1 Pedro, é como ser um jovem cristão num mundo em convulsão. Essa nova série que nós começamos hoje nós tomaremos aí um tempinho em cima de 1 Pedro, serve para responder a estas questões. Então acompanhe com a gente todos os estudos, nós vamos caminhar expositivamente por várias partes de 1 Pedro. Hoje nós vamos começar no capítulo 2, no versículo 11, e conforme nós formos caminhando aí, você vai tendo praticamente uma exposição, palavra por palavra da carta, ou de boa parte da carta toda, ou de boa parte da carta, tá ok? Pelo menos ali uns 2 capítulos, ou 1 capítulo e meio da carta é o que eu quero compartilhar com vocês, a fim de instruí-los a respeito desse assunto. Então agora são 19h02. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram. Geralmente o nosso tempo de pregação, nosso tempo de estudo aqui com os jovens é de 1 hora, seguindo o tempo da live do Instagram, para que não pare por aqui, continue por aqui depois. Então a gente tem aí uns minutos de estudo. Eu vou orar agora, pedindo que Deus nos abençoe aqui nessa nova série que nós começamos. Vá se ajeitando aí, acalme sua mente, deixe o seu celular aí desligado um pouquinho do WhatsApp, das redes sociais, do TikTok, deixe um pouco isso de lado aí agora, para que você possa se concentrar nessa exposição bíblica que nós faremos aqui, tá ok? Senhor, nós agradecemos por mais essa oportunidade, onde, mesmo que virtualmente, nós podemos nos reunir em torno da Tua Palavra para estudá-la e aprender, Pai, a respeito dela. Aprender a respeito do comportamento, da identidade do cristão, do modo como nós devemos ler tudo o que tem acontecido ao nosso redor, de maneira que nós sejamos sábios e não insensatos, de maneira que nós sejamos prudentes e não tolos. Ajuda-nos, por favor, a ter discernimento em todas essas questões, dá-nos humildade e capacita-nos a compreender a Tua Palavra e aplicá-la ao nosso dia a dia. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, queridos. Como eu disse, a nossa série de estudos em 1 Pedro, ela tem o objetivo de responder às questões que têm aparecido, que têm surgido nos últimos meses. Questões de submissão à autoridade, questão dos protestos que nós temos visto aí, o papel do crente no meio disso tudo, qual é a identidade do cristão. O tema principal da nossa série é como ser um jovem cristão num mundo em convulsão. Nós, especialmente no ano de 2020, agora, nesses últimos meses, nós temos visto o mundo convulsionar. Nós temos visto o mundo à beira do colapso.
Nós temos visto governos sendo questionados constantemente, nós temos visto o trabalho da polícia sendo questionado, nós temos visto pessoas indo para a rua em manifestações, elas são legítimas ou não são legítimas? O cristão deve se identificar com esses movimentos ou não? Como a igreja deve se posicionar no meio disso tudo? Então essas questões, que não são novas, é claro, isso sempre existiu aí ao longo da história, essas questões têm nos perturbado, essas questões têm nos levado a refletir sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. E nós então precisamos olhar para a resposta que a Bíblia dá, olhar para a resposta que a Escritura dá. E hoje, nesse primeiro estudo dessa série, eu gostaria de estudar com os irmãos os versículos 11 e 12 de 1 Pedro capítulo 2. Nós não vamos expor toda a carta de 1 Pedro, porque eu creio que a urgência que nós temos de estudar a respeito desse assunto nos leva já para o capítulo 2, no versículo 11. Mas é claro que eu vou fazer algumas menções, algumas conexões aí com os versículos anteriores, para que a gente compreenda o que o apóstolo Pedro quer dizer aqui para nós. Então, 1 Pedro 2, hoje nós vamos estudar, se Deus assim permitir, os versículos 11 e 12. Se o tempo se esgotar e eu não tiver terminado ainda esses dois versículos, não tem problema, nós continuamos na semana que vem. O importante é que os irmãos compreendam as instruções de Pedro para a nossa vida prática, nesse momento que nós temos vivido, ok? 1 Pedro 2, versículo 11 diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, rapidamente, é que a identidade do cristão define suas ações. Essa é a nossa mensagem central, que orienta o estudo desses versículos 11 e 12, ou melhor, que é extraído, essa mensagem é extraída dos versículos 11 e 12, que nós lemos agora. A identidade do cristão define suas ações, ou seja, quem você é define aquilo que você faz. A sua identidade define a sua reação a tudo isso que tem acontecido. Nós precisamos refletir na nossa identidade. Quem é o cristão? Qual é o papel do cristão no mundo hoje? Será que nós temos que lutar por causas sociais? Será que esse é o papel da igreja? Será que eu, como crente, eu tenho prioridades nessas respostas, nessas reações que eu dou ao mundo? Como dar essa resposta? Qual é a minha identidade? O crente é um justiceiro social? Não é? Enfim... E Pedro aqui nos dá princípios preciosos a respeito disso, nos mostrando que a nossa identidade como cristão define as nossas ações. A identidade do cristão define as suas ações. E eu quero mostrar isso destrinchando essa mensagem central. Então eu quero mostrar para os irmãos a identidade do cristão, apresentada aqui no versículo 11, e as ações que decorrem dessa identidade, apresentado aqui no versículo 12. Então acompanhem comigo qual é a identidade do cristão. Veja comigo quem é você cristão. Se você ainda não é um crente, se você ainda não é um cristão, você deve estar atento, porque eu estou falando dos cristãos. É um grupo muito seleto, é um grupo muito particular, que crê em doutrinas particulares, específicas, que tem um relacionamento com Deus. Este é o cristão. E qual é a identidade? Qual a identidade do cristão? Pedro começa falando para nós assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Aqui nós temos os dois elementos da identidade cristã. Elementos esses que nos ajudam a compreender como nós devemos agir num mundo em convulsão. Elementos da nossa identidade que nos ajudam a ler o mundo ao nosso redor e a direcionar as nossas ações da maneira correta. Pedro começa falando para nós que nós somos amados. E os leitores para os quais Pedro escreve estavam passando por maus bocados. Ainda que a grande perseguição que foi desencadeada pelo imperador Nero em 64 depois de Cristo, ainda no primeiro século ali, ainda que essa grande perseguição estatal que foi atrás de crentes, prendeu crentes, torturou crentes, martirizou crentes, ainda que essa grande perseguição de caráter estatal tenha vindo algum tempo depois, é possível que Pedro escreva sua carta um pouco antes desse momento.
De maneira que agora os crentes para os quais Pedro escreve já estavam passando por algum tipo de perseguição, algum tipo de incômodo social. Eles já experimentavam um grau de antipatia dos não cristãos. E de fato, essa epístola toda, depois você deve ler essa epístola na sua casa, para ter em mente tudo que nós estamos falando aqui. Essa epístola, essa carta que Pedro escreve, dá evidências de que isso estava acontecendo, de que os não cristãos estavam incomodados com a presença dos crentes na sociedade. Os não cristãos estavam começando a fazer um tipo de perseguição social para com os crentes, por meio de acusações, como é o que parece aqui no versículo 12, acusações infundadas, falando que os cristãos tinham um comportamento que era contrário ao império, contrário aos costumes, acusações maledicentes, também por meio da exclusão social, talvez, enfim. Os crentes para os quais Pedro escreve estavam sendo de alguma maneira perseguidos, ainda que de maneira um pouco mais leve do que vai acontecer depois. De qualquer modo, nós percebemos que os crentes estavam sofrendo um ódio dos não cristãos. Eles eram objeto, eles eram alvo do ódio dos não cristãos. E então Pedro recorda aqueles leitores de uma verdade importante. O mundo nos odeia, mas Deus ama o seu povo. Deus ama os crentes. Nós somos amados. Quem nos ama de verdade é Deus e não o mundo. E nós percebemos esses privilégios do amor de Deus expresso na igreja, expresso nos crentes. Nós percebemos esses privilégios dos quais nós desfrutamos e que nos habilita, que nos torna amados de Deus, nos versículos anteriores aos que nós estamos estudando aqui. Veja os versículos 9 e 10 de 1 Pedro 2. Olha só. Vós, porém, falando dos crentes, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aí ele diz, amados. Então percebam aqui que Deus nos amou de tal modo que nós desfrutamos de uma série de privilégios que nos permite sermos chamados de amados. Veja, nós não éramos povo, Deus nos fez povo. Veja, nós éramos pagãos, Deus nos tornou sacerdotes reais. Nós não tínhamos amizade com Deus, éramos inimigos de Deus, e agora nós servimos a Deus num relacionamento próximo, íntimo com Ele. Então nós desfrutamos de privilégios que o cristão não desfruta no mundo. O mundo não ama o crente. O mundo odeia o crente, mas Pedro lembra, vocês são odiados pelo mundo, mas vocês são muito amados por Deus, e por isso vocês têm privilégios como esses que ele destaca aqui. Mas agora, um item importante de nós lembrarmos, nesse contraste entre o amor que Deus expressa pelos seus filhos, pelos crentes, e o ódio que o mundo expressa pelos crentes, algo importante para nós lembrarmos nesse contraste, é que o próprio Jesus já prenunciou que o mundo odiaria os filhos de Deus. O próprio Jesus já prenunciou que os crentes, inclusive os crentes aos quais Pedro escreve aqui, eles seriam odiados pelo mundo. E não é de surpreender que até hoje nós, como crentes, somos odiados pelo mundo também. Veja o que Jesus diz em João, capítulo 15, nos versículos 18 a 19, nós estamos falando que a identidade do cristão define suas ações. E a identidade do cristão ela é composta pela nossa realidade de amados. Nós somos amados por Deus. O cristão é alguém amado por Deus, isso faz parte da nossa identidade. Mas nós somos odiados pelo mundo. E Pedro quer fazer esse contraste aqui para os seus leitores. Vocês são odiados pelo mundo, mas vocês são amados. Não se esqueçam disso. Veja o que Jesus diz em João 15, 18 a 19. Olha só, João 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Os crentes deveriam lembrar que mesmo sendo odiados pelo mundo, como Jesus já havia dito, eles continuavam sendo amados por Deus. E na verdade eles eram odiados pelo mundo por serem amados por Deus. O motivo que o mundo tem para ter ódio de nós, ódio dos crentes, é porque Deus nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, onde o mundo ainda está, para a sua maravilhosa luz. O mundo nos odeia. E o que nós aprendemos com isso? Nas últimas décadas, os cristãos, especialmente na última década, na verdade, os cristãos têm sido alvos, né, daquele pessoal, dos ataques daquele pessoal do mais amor, por favor, ou o pessoal do ódio do bem. Pessoas que pregam a empatia, pessoas que pregam o amor, mas que classificam, mas que taxam os cristãos como seres irracionais, como seres retrógrados, como seres preconceituosos, como os defensores do ódio. E não pense você que isso fica apenas nas palavras. Isso muitas vezes chega ao nível de uma perseguição talvez próxima àquela que os leitores de Pedro estavam experimentando. Uma perseguição social, talvez ainda não a nível estatal, mas uma perseguição social. Hoje, quando você diz que você é um crente, você é taxado de um irracional, de um retrógrado, de um preconceituoso, de um homofóbico, de um defensor do ódio, de um racista, de um fascista. Você é taxado de um monte de coisas. Isso apenas expressa o ódio que o mundo tem por nós. O mundo nos odeia muito, porque nós fomos escolhidos por Deus e pregamos a verdade. E a luz incomoda as trevas, e as trevas ficam loucas com isso. E por conta disso, por conta desse discurso de ódio do mundo, né, o pessoal que diz mais amor, por favor, na verdade é o pessoal que mais destila ódio por aí, nós percebemos ataques em várias direções. Várias ações são tomadas contra nós. Por exemplo, eu trouxe aqui para os irmãos, no meu Facebook recentemente, eu publiquei um texto curto falando do porquê o cristão deveria tomar cuidado com o movimento do Black Lives Matter. Essa hashtag aí que tem ganhado o mundo por conta do assassinato do George Floyd, do homicídio do George Floyd lá nos Estados Unidos, e por conta de um policial branco que exagerou na força. E essa hashtag começou a se infiltrar sutilmente no meio da igreja, de maneira que as pessoas não percebiam o que estava por trás disso, que não era uma luta contra o racismo, era uma luta contra outras coisas que nós não concordamos. E você pode entrar lá no meu Facebook e ver esse texto. É claro que nós, como crentes, somos contrários ao racismo. É evidente, isso é uma questão teológica. Mas nesse texto que eu escrevi, onde eu dizia, claro, ser contra o racismo, obviamente, um rapaz comentou assim, esse comentário dele já foi apagado pela linguagem dele, é óbvio que eu vou transmitir aqui para vocês só um trecho desse comentário com o devido pudor, já que a linguagem que ele usou é totalmente absurda. Então veja só, nunca li tanta besteira num post só. Usar a palavra de Deus para deslegitimar um movimento que pede que parem de assassinar pessoas pela cor da pele não merece nenhum respeito. Pensar que pessoas como esse pastorzinho influencia outras pessoas me enoja. Qualquer tentativa de relativizar e deslegitimar isso é estelionato intelectual. Você é fascista, seu porco, e quer uma horda de cordeirinhos igualmente racistas. Tudo isso em nome de politicagem barata, para justificar o injustificável. Veja, a linguagem que esse homem usa, essa resposta dele já foi apagada, é óbvio, mas a linguagem que esse homem usa mostra o ódio que ele tem. Ele odeia os crentes, odeia a verdade. E no meu Facebook existem outras postagens onde eu deixo claro ser contra o racismo. Mas o que eu estava sendo contra é aquela hashtag, aquele movimento que é perigoso para o povo de Deus. Mas os não crentes odeiam os crentes, expressam isso de todas as maneiras que forem possíveis. E o que nós devemos nos lembrar então? Você como crente, o que você deve lembrar? A exemplo dos leitores de 1 Pedro, você deve lembrar: eu sou odiado pelo mundo porque eu sou amado por Deus. O ódio que o mundo tem não é maior do que o amor que Deus tem por mim. E nós precisamos ter isso em mente porque isso forja a nossa identidade, isso faz parte da nossa identidade.
Mas há um segundo elemento que compõe a identidade do cristão. Além de nós sermos alvos do amor de Deus, sermos amados, existe também aqui uma segunda expressão que Pedro usa quando ele fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Essa segunda característica da identidade cristã nos lembra que nós não somos desse mundo. Nos lembra que nós estamos aqui de passagem. Aliás, essa era uma verdade até que conhecida, uma realidade até que conhecida pelos leitores de Pedro. Já que se você olhar lá no versículo 1 do capítulo 1, você vai ver que Pedro escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ou seja, pessoas que se dispersaram, que estavam no lugar e por conta de perseguição, por conta de mudanças ali de onde eles moraram, eles precisaram sair em uma dispersão e se dispersaram pelas cidades aqui às quais Pedro escreve, pelas regiões às quais Pedro escreve. Então eles sabiam o que é ser um forasteiro, um estrangeiro, alguém que não está na sua terra natal, alguém que não está na sua casa. Eles sabiam disso. E para ilustrar essa verdade, Pedro usa de uma endíades. O que é uma endíades? É uma expressão que define quando o autor usa duas palavras para definir um conceito. Quando você quer enfatizar algo, quando você quer realçar algo, você pode usar uma endíades. É um conceito por meio de duas palavras. E aqui não significa necessariamente que forasteiros e estrangeiros aqui, né, que peregrinos e estrangeiros tenham cada sentido, cada palavrinha um sentido todo peculiar ali. Claro, tem diferenças entre uma e outra, mas parece que Pedro quer enfatizar a realidade que nós não somos daqui. Nós estamos de passagem, nós não montamos a nossa casa aqui, nós não montamos a nossa vida nesse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, alguém de passagem, um estrangeiro que está passando aqui, um visitante nesse mundo. Por quê? Porque nós vemos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa pátria está no céu. A nossa pátria não está aqui. Os valores que regem a nossa mentalidade, aquilo que rege a nossa vida, não faz parte do mundo, das crenças desse mundo. Quando nós pensamos que somos estrangeiros e forasteiros, peregrinos, aqui viajantes nesse mundo, nós devemos lembrar que isso significa que o modo de pensar, os valores que nós temos, são diferentes daquelas pessoas que moram aqui. São diferentes daquelas pessoas que vivem no mundo. O mundo aqui como um sistema de pensamento contrário a Deus. As pessoas que estão distantes de Deus, elas têm um modo de pensar, elas têm valores diferentes de nós. Como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, que nós devemos pensar nas coisas do alto e não das que são aqui da terra. Nossos valores, o que guia a nossa mentalidade, as bases do nosso raciocínio teológico, as bases da nossa ética, o nosso compromisso é com a nossa pátria que não é desse mundo. Nós não compactuamos com os valores desse mundo, desse sistema de pensamento contrário a Deus, que tira Deus, que coloca Deus longe, que não está nem aí para Deus. O nosso modo de pensar é diferente, nós somos estrangeiros. Nessa vila chamada mundo, move o ataque a Deus, o ataque aos servos de Deus, a imoralidade, a mentira, a corrupção. Nessa vila que nós estamos aqui de passagem, nós temos um modo de pensar diferente. Mas o fato de nós sermos peregrinos e estrangeiros também nos lembra que nós não temos privilégios aqui. Opa, como assim? Nós vimos aqui privilégios que Deus nos dá para a nossa pátria celeste. Mas como peregrinos, como visitantes aqui, nós não podemos esperar privilégios nesse mundo. O mundo nos odeia. Nós não podemos esperar que o mundo nos trate num hotel 5 estrelas, com tudo ali pronto, no máximo conforto. Não. Nós não temos privilégios, nós somos estrangeiros aqui. Talvez Pedro esteja pensando aqui, quando ele usa essa endíades, talvez Pedro esteja pensando numa frase de Abraão, em Gênesis capítulo 23, no versículo 4, onde Abraão, que quer sepultar a esposa Sara, ele usa exatamente essa expressão. Ele fala: olha, eu estou aqui na terra de vocês, eu quero sepultar a minha esposa, mas eu sou um
peregrino e um forasteiro. É a mesma expressãozinha que aparece na Septuaginta, né, que é a tradução grega do Antigo Testamento. É a mesma palavrinha, a mesma expressão que aparece aqui e que Pedro usa. A Septuaginta era o texto grego, né, traduzido, o Antigo Testamento traduzido em grego, que os autores bíblicos tinham contato com isso. E pode ser que Pedro esteja pensando nisso. Olha, Abraão era um forasteiro, era um peregrino, era um estrangeiro, e nós, assim como ele, nós não temos privilégios aqui. Mas além de nós não termos privilégios, por sermos peregrinos e estrangeiros, prestem atenção agora, nós devemos tomar muito cuidado para não nos envolvermos com as causas desse mundo que não nos pertence. As causas pelas quais esse mundo luta nem sempre estão aliados com os nossos valores. As guerras que este mundo, que esta pátria batalha, nem sempre são as mesmas batalhas que a nossa pátria celeste batalha. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui caminhando para a nossa pátria no céu. E nós não podemos tirar a nossa mochila, tirar o nosso mochilão, empunhar espadas e sair batalhando pelas causas que nós vemos ao nosso redor, porque nós temos um alvo. As causas do reino são causas dignas da batalha do cristão. As causas desse mundo não dizem respeito a nós. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que um bom soldado não se envolve com as coisas civis ali, porque ele quer ter o trabalho focado no cumprimento, ele quer cumprir, ele quer ter foco no cumprimento da tarefa que foi dada a ele pelo seu superior, pelo seu general. Ele não se envolve com as coisas ao seu redor, ele tem um foco em obedecer àquele que o arregimentou, e ele segue essa missão. Ele não se envolve com as causas que não são as causas do seu reino. E nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Nós somos peregrinos e forasteiros. Cuidado com as causas pelas quais você luta. Esteja alerta, desperte. Nem tudo que o mundo fala ser verdade, ser justo, é aquilo pelo qual o crente deve batalhar também. Nós temos um reino, valores diferentes, um modo de pensar diferente, e nós precisamos ter cuidado com isso. Nós somos peregrinos e forasteiros, nós não podemos nos deixar seduzir pelas ideologias desse mundo, abandonando nosso foco nesse reino para onde nós estamos caminhando e do qual nós já fazemos parte. Nós somos sacerdotes reais, servimos ao Rei. Mas além disso, além de o fato de sermos peregrinos e estrangeiros, forasteiros, nos lembrar que nós temos um modo de pensar diferente do mundo, que nós não temos os privilégios que os nativos desse mundo desfrutam, que nós não devemos nos envolver com as causas desse mundo de maneira sem discernimento. O fato de nós sermos peregrinos e forasteiros também nos lembra que nós somos mal vistos pelos não crentes. Na verdade, se você olhar aí para 1 Pedro, capítulo 4, versículos 3 e 4, você verá que o não crente olha para o crente meio que como um alienígena, meio que como um ET. Nós não fazemos parte desse sistema solar para o não crente. Isso já acontecia desde a época de Pedro. Veja aqui 1 Pedro 4, 3 e 4, diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ou seja, vocês já andaram muito tempo nessas coisas imorais, idolatria, bebedice. Vocês já andaram nisso quando vocês não eram crentes. Mas agora vocês não andam mais nisso. E veja o versículo 4, 1 Pedro 4, 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Os não crentes estranham o nosso comportamento. Nós somos alienígenas, verdadeiros aliens, verdadeiros ETs, pessoas de outra órbita para os não crentes. Por quê? Nós seguimos um livro. Nós seguimos um livro e nós obedecemos esse livro. Nós nos reunimos para orar. Nós oramos. Isso para um não crente pode parecer uma coisa sem sentido nenhum. Nós nos abstemos de uma vida sexual ativa até o casamento. Nós não compactuamos com a fornicação. Nós não nos entregamos à bebedice. Como assim? Que tipo de vida é essa?
O não crente se incomoda com tudo isso e acha isso absurdamente estranho. E o não crente tem que achar isso estranho mesmo, porque nós não somos dessa pátria. Nós não somos desse mundo. Nós temos um modo de pensar diferente, uma cultura diferente. Nós não temos a cultura do mundo, nós temos a cultura do reino de Deus. É outra coisa, é outra realidade. E o que nós aprendemos disso tudo? Como nós podemos trazer isso para nós hoje? O grande perigo do jovem contemporâneo, meus irmãos, o jovem contemporâneo, politizado, social-democrata, vegano, gluten-free, fitness, informado, digitalizado, o grande perigo desse jovem é diminuir, o jovem crente, que é tudo isso também, né? É diminuir cada vez mais o nosso estrangeirismo, para que nós fiquemos mais parecidos com o mundo. Cada vez mais eu percebo que a diferença entre o estrangeiro e o nativo, entre a pessoa do reino dos céus e a pessoa deste mundo, as diferenças vão diminuindo. E não é o não crente que sobe ao nível do crente, é o crente que desce ao nível do não crente. É o crente que vai descer nos degraus da imoralidade. É o crente que vai largando mão dos seus princípios, dos seus valores, abandonando os seus estrangeirismos normais, da nossa pátria celeste, a fim de se tornar aceito pelo mundo. E nós vemos isso quando igrejas abraçam essas práticas mundanas, a fim de atrair jovens para si. Nós percebemos que para atrair o interesse dos jovens, o que muitas igrejas fazem? Vamos promover louvorzões. Um dia só de música, vamos apagar as luzes e cantar só música. Os não crentes vão gostar e serão atraídos. Muitas igrejas fazem programas de entretenimento. Durante a quarentena, veja só, vamos fazer aqui um programa de entretenimento para o jovem. Ao invés dele ver Faustão, ele vai assistir o culto agora. Ao invés dele assistir a dança dos famosos, ele vai assistir a dança dos pastores. Olha só que legal, vamos fazer um entretenimento gospel. E o estrangeirismo vai diminuindo. Nós vemos pessoas, igrejas, pintando as igrejas de preto, os salões de preto, a fim de atrair o jovem gótico, o jovem mais dark, o jovem que gosta de um ambiente mais introspectivo. Nós vemos isso acontecendo. Nós percebemos o apoio a causas seculares de maneira insensata. O governador pediu para apoiar isso. A igreja apoiará porque isso será uma porta de entrada para o evangelismo. E nós percebemos algo totalmente insensado sendo feito. E nós vemos esse estrangeirismo diminuindo. E nós agora não somos mais tão estranhos para o mundo. Nós somos quase que pessoas iguais ao mundo. Essa não é a identidade do crente. Nós precisamos lembrar que as igrejas não são sedes do mundo no reino de Deus. As igrejas são embaixadas do reino de Deus no mundo. Nós precisamos fazer essa distinção, porque não é o mundo que define como é a igreja, define como é a igreja. A nossa identidade define o rumo das nossas ações. Quem você é define como você reage e age a tudo isso que tem acontecido ao seu redor. Vamos lembrar que como peregrinos e estrangeiros, como peregrinos e forasteiros, viajantes, o mundo não entende a nossa fé. O mundo não entende a nossa pátria. O mundo não entende os nossos valores. E por mais elaborados e incríveis que sejam seus argumentos, o mundo nunca vai entender isso, porque essas coisas se discernem espiritualmente. É uma questão espiritual. A identidade do mundo e a identidade do povo de Deus é diferenciada ao nível espiritual. Não é só uma questão de hábito. Você não é crente só porque vai na igreja. Você vai na igreja porque você é crente, não o contrário. Você não é crente só porque você lê um livro. Você lê um livro porque você é crente. A sua identidade molda as suas ações. E nós percebemos que o mundo não entende nada disso e nem poderia entender. É um estrangeirismo, é uma coisa de gringo para eles. Veja o que diz 1 João, capítulo 4. 1 João 4 enfatiza essa realidade, essa incapacidade do mundo de compreender isso. 1 João 4 diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas.
Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós precisamos entender que o povo de Deus tem uma linguagem própria, verdades próprias, que são específicas, particulares, reservadas a nós. E Paulo fala em 1 Coríntios que isso é dado a partir do discernimento que o Espírito Santo dá ao homem. Nós não podemos impor os nossos valores, nós não podemos impor a nossa fé aos outros, não adianta. Nós somos estrangeiros e sempre seremos estrangeiros para o mundo. Nós sempre seremos os gringos nesse mundo aqui, que tem um comportamento estranho, que é sempre o estrangeiro, o forasteiro, o peregrino, o viajante. E isso é certo, isso faz parte da nossa identidade. Por isso nós estamos falando que a identidade do cristão define as suas ações. E quais ações? Muito bem, agora nós caminhamos então para a segunda parte da nossa exposição, que está aí na segunda parte do versículo 11 e no versículo 12. O texto diz assim... Versículo 11, 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visita. As ações que são definidas pela nossa identidade, ou as ações que decorrem da nossa identidade, acontecem em duas esferas. Em primeiro lugar, dentro de nós mesmos, na nossa luta contra o pecado, contra o nosso próprio pecado, contra a nossa natureza pecaminosa, contra a nossa inclinação para o mal. O crente, por ser alguém amado, por ser um peregrino, um forasteiro, por ser um sacerdote real, que faz parte de uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, o crente luta contra as suas paixões carnais. O crente luta contra o seu próprio pecado. Pedro realça que o cristão não cede aos seus desejos pecaminosos. Enquanto este mundo vive na carne, entregue aos seus desejos imorais, idólatras, carnais, o povo de Deus não. O povo de Deus tem uma outra atitude. O povo de Deus batalha contra isso, contra essa luta que nós temos contra a nossa própria natureza pecaminosa. Veja o que ele diz, veja o que Pedro diz no capítulo 2, no versículo 1. Versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando. Ele diz para os crentes: vocês devem se despojar, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. O mundo se entrega a isso. O mundo vive baseado em maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. O povo de Deus não. Os crentes não, porque a nossa identidade nos leva a agir de maneira diferente. Nós lutamos contra esses impulsos pecaminosos que nós temos, enquanto o mundo se entrega a isso. Nós vemos que faz parte da cultura do mundo esse tipo de coisa. Quando você vai viagem de formatura, onde você vai desfrutar de várias festas, open bar, onde você vai desfrutar ali de um ambiente todo preparado para você curtir, para você ter sexo, participação. Essa é a cultura do mundo. Nós vivemos num mundo onde o sextou, que nós tanto falamos, muitas vezes significa balada e bebedice, e você acordar no sábado de manhã na sarjeta. Muitas vezes é isso, essa é a cultura do mundo. Esses são os impulsos carnais aos quais o homem daqui cede. Faz parte da cultura desse mundo ceder a isso. O crente não. O modo de pensar do crente é outro. Nós lutamos contra esses impulsos da nossa natureza pecaminosa. Nós lutamos contra tudo isso, nós batalhamos. Ele fala ali da luta que ele tem. Depois leia na sua casa Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, onde Paulo narra a luta que nós cristãos temos. Nós, às vezes, queremos fazer o bem, mas nós perdemos a batalha. Nós queremos fazer o que é certo, mas pecamos. Nós conseguimos, por vezes nós não queremos fazer o bem, mas sabemos que temos que fazer o bem, porque nós estamos numa luta interna. Nós estamos numa luta dentro de nós. Há uma batalha sendo travada no nosso coração, na nossa mente, pelos nossos olhos, pelas nossas mãos, pelo nosso corpo, pelos nossos pensamentos. Há uma batalha sendo travada. E Pedro fala: vocês, como forasteiros e peregrinos que são, não vivam como o mundo vive, entregue esses desejos, não. Vocês lutam militarmente
mente. Vocês empreendem uma campanha militar contra esses desejos. Vocês dispõem os seus exércitos mentais, o exército do seu coração, para lutar contra esses impulsos carnais. Contra a imoralidade, contra a idolatria, contra a inveja, contra tudo isso. O que define o crente, a marca do servo de Deus, não é a ausência de pecado, mas é a luta contra o pecado. Um dia sim, os crentes estarão livres do pecado, mas por enquanto nós estamos aqui nesse mundo caído ainda. Nós lutamos com uma natureza pecaminosa, mas nós lutamos. É importante que você lute também, porque a sua identidade define a sua ação. E lembrar disso é importante, meus irmãos, porque nós, como crentes, não podemos dar vazão aos ímpetos pecaminosos. E para os leitores de Pedro, essa não era apenas uma questão sexual. Quando nós lemos aqui, né, abster-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, fazem guerra contra o crente como um todo, nós podemos pensar que Pedro está falando de uma realidade sexual apenas, mas não é. Não é isso. Os nossos impulsos carnais se expressam em tantas outras áreas além dessa. Talvez o escândalo seja maior no campo sexual, mas não se engane. Os nossos impulsos atingem todo o nosso ser. Essa é a doutrina da depravação total. As nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas imaginações, as nossas reações, tudo está manchado pelo pecado. Como diria Charles Spurgeon, não há uma flor do nosso jardim que não esteja manchada com a lama do pecado. E nós precisamos lembrar que para o contexto dos leitores de Pedro, que estavam sofrendo oposição dos não crentes, que estavam sofrendo algum tipo de perseguição, que estavam sofrendo falsas acusações, para esses leitores, qual seria o impulso deles? Talvez o impulso deles fosse sair na mão com o não crente, no maior estilo Augusto Nunes. Covarde? Covarde é você, vou te mostrar o covarde. Vai para cima no maior estilo. Você está falando o quê? Você está falando que eu crente, estou fazendo isso? Vou te mostrar quem está fazendo isso. Talvez esse seja um impulso carnal que nós tenhamos. O Augusto Nunes dentro de nós, que às vezes quer sair para fora e mostrar quem é o covarde. Talvez isso se expresse no campo da ira, isso se expresse no campo da língua, no campo da mágoa, no campo da maledicência, no campo dos pensamentos, no campo da imoralidade sexual, no campo da frouxidão moral, no campo da idolatria, do descompromisso para não causar constrangimentos. Nós lutamos contra tudo isso. Isso faz parte dessa luta que nós travamos diariamente contra a nossa carne. E, meus irmãos, é importante isso para os nossos dias, porque as manifestações que nós temos visto neste mundo apenas expressam que este mundo não luta em nada contra os seus impulsos carnais. A cultura deste mundo, o modo de pensar deste reino presente, desta era presente, desta era marcada pelo pecado, pela corrupção, pela mentira, também é uma era marcada pela violência, vingança, é uma era marcada pelo estilo sanguinário de ser, pela mentira. E nós percebemos, no meio dessas manifestações todas, que a ideia do racismo, que a ideia de defender os pobres, na verdade, é apenas um pretexto para dar vazão para aquilo que há de mais podre dentro do coração humano. É só um pretexto. Por quê? Porque o mundo não luta contra isso. Por que o mundo vai lutar? Nós, os crentes, lutamos contra isso, o mundo não. Então, nós vamos fazer justiça. Como? Vamos nos vingar. Um homem branco. Vamos nos vingar. Peraí, os ricos estão oprimindo os pobres, vamos nos vingar. Vamos invadir uma loja da Nike, vamos saqueá-los. Vamos fazer uma vingança. Vamos promover a justiça com as nossas próprias mãos. Vamos dar vazão a isso. E nós percebemos que isso não é justiça de verdade. Isso é apenas alguém que está dando vazão à sua própria vontade. É alguém que está dando vazão aos seus desejos carnais. O crente não é assim. O crente não é assim. O crente vive de outro jeito. O crente não usa esse tipo de evento como pretexto para dar vazão àquilo que está no seu coração de maldoso, de podre, de pecaminoso. Não, o crente não faz isso. O crente luta contra esses impulsos. O crente segura o Augusto Nunes que há dentro de si de fazer besteira. O crente segura e fala, não, você não vai fazer nada. Você vai ficar aí. Nós somos ensinados na Bíblia que a ira do homem não produz a justiça de Deus.
E nós vemos às vezes injustiças sendo feitas e nós condenamos as injustiças, mas nós não podemos tomar a vingança nas nossas mãos, porque a vingança cabe a Deus. Deus é o Deus vingador. Nós aprendemos isso na Bíblia. Então o que o crente faz? O crente abre espaço para a vingança de Deus. Agora e no futuro, quem sabe? Deus é quem tem autoridade para fazer a justiça de modo perfeito. Então nós lutamos contra os nossos impulsos de às vezes responder, de nos posicionarmos de maneira agressiva, de maneira violenta, de cedermos à imoralidade ao nosso redor, de sermos frouxos espiritualmente falando e a comprometermos os valores do reino de Deus. Nós lutamos contra tudo isso. Qual é a postura do cristão? 1 Pedro fala isso, versículos 21 e 23, 21 a 23 do capítulo 2. Veja só. Veja o exemplo que Cristo dá e a postura que os crentes têm. Veja só. Porquanto, 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa é a postura do cristão, porque é a postura do nosso rei. E nós imitamos o nosso rei. Então, o crente tem uma luta dentro de si. A nossa identidade, quem nós somos. O fato de nós sermos amados por Deus e sermos peregrinos e forasteiros nos lembra que nós temos uma luta travada dentro de nós, que visa a impedir que esses impulsos carnais se expressem, sejam colocados para fora. Mas há um último elemento da ação do crente, e diz respeito ao comportamento exemplar que ele deve ter para com os não cristãos. O versículo 12 diz assim, que além de nós lutarmos contra as paixões carnais, nós devemos manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como dos malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vejam bem, o povo de Deus sempre foi alvo de difamações. O povo de Deus sempre foi alvo de falsas acusações ao longo da história. Nos séculos passados, nos primeiros séculos, os cristãos eram acusados de serem incestuosos, de cometer incesto. Os cristãos eram acusados de ser canibais. Os cristãos eram acusados de serem ateus, porque não adoravam aos deuses do império, adoravam o único Deus verdadeiro. Então várias acusações eram feitas a nós, várias acusações eram feitas. O próprio Novo Testamento fala que os crentes eram chamados de perturbadores da ordem. Engraçado isso, porque quem acusa o crente de ser perturbador de ordem é justamente aquele que incendeia pneu e quebra vidraça na Avenida Paulista. Então nós percebemos que o povo de Deus sempre foi acusado disso, mesmo não fazendo isso. Mesmo não fazendo isso, o povo de Deus é acusado de perturbar a ordem, é acusado de transgredir a lei, é acusado de ser um empecilho, um entrave da sociedade. E mesmo as nossas boas ações, aquilo que nós fazemos de bom é interpretado como algo mal, porque muitas vezes por defendermos a verdade, nós somos taxados de tudo aquilo que é mais sujo, como aquilo que eu mencionei há pouco, que aconteceu no meu Facebook, daquele rapaz que entrou lá e falou uma série de mentiras lá a respeito do que eu tinha dito naquele texto. Então nós vemos que até mesmo as nossas boas ações, baseadas na verdade, pautadas pela verdade, são interpretadas e são às vezes usadas como material de difamação, de calúnia para os servos de Deus. Nós não devemos nos assustar com isso, nos surpreender com isso. Isso sempre aconteceu com o povo de Deus. E parece que isso era um problema também da época aqui dos leitores de Pedro, lá no primeiro século, anos 63, 64. Nós percebemos isso. E por isso Pedro fala, vocês devem viver de modo exemplar. Vocês devem zelar pela ordem social e obedecer a Deus. Vocês não são arruaceiros, vocês não são baderneiros, vocês não são contra as autoridades, nós vamos ver isso na semana que vem. Vocês não são contra as hierarquias, nós vamos ver isso nos próximos estudos. Vocês não são contra nada disso. Vocês devem se portar de maneira exemplar, vocês devem ser exemplos para a sociedade, obedecendo às autoridades, se sujeitando a elas, obedecendo às hierarquias, se sujeitando aos mais velhos, respeitando os mais velhos. Vocês devem ser exemplos para a sociedade, não se juntando com os baderneiros, como acontece hoje.
a partir do que Pedro fala aqui, o nosso testemunho, a nossa postura exemplar, constitui um testemunho poderoso do Evangelho. É um testemunho missionário. Comportamos serve de testemunho da palavra de Deus, do próprio Evangelho. Veja, por exemplo, o que Pedro diz no capítulo 3, no versículo 1. Ele fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Dentro de casa, a postura exemplar do servo de Deus pode fazer com que os seus familiares abram ali a sua guarda ao Evangelho. Isso pode acontecer. Por quê? Porque o testemunho exemplar é uma arma poderosa, é uma arma missionária poderosa. Nós aprendemos em Mateus capítulo 5, nos versículos 14 e 15, o que Jesus diz a respeito disso. E na verdade, o que Pedro está falando aqui parece ser um eco, parece ser quase uma reprodução do que Jesus ensinou ao próprio Pedro, lá atrás, nos Evangelhos. Veja só, Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim, Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo, falando aqui dos crentes, dos servos de Deus. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, você não acende uma lâmpada para colocar debaixo de um barril, debaixo de uma caixa, você não faz isso. Você coloca a lâmpada num lugar de visibilidade, assim como uma cidade em cima do monte é visível, é notável. Para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que se encontram na casa. E veja o versículo 16, Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. É muito parecido com o que Pedro nos diz, lá em 1 Pedro capítulo 2. Talvez Pedro esteja pensando nisso, é provável que Pedro esteja pensando nessas palavras aqui de Jesus. Lembrando que o nosso testemunho, mesmo diante das difamações e das falsas acusações, tem um poder missionário. Pode redundar na glória de Deus no dia da visitação. E o que é esse dia da visitação? Bom, essa expressão do Antigo Testamento, ela parece ter dois sentidos, um sentido negativo e um positivo. E é difícil nós sabermos exatamente o que Pedro tem em vista aqui. Parece, num primeiro momento, que é o sentido positivo que eu vou mencionar, mas pode ser o sentido negativo também. De qualquer jeito, isso vai redundar na glória de Deus. O que é esse dia da visitação? Veja aqui, significa assim, sentido positivo. Significa que os incrédulos, vendo as ações dos crentes, serão atraídos pelo Evangelho, serão atraídos ao Evangelho, e lá no juízo final, no dia da visitação, quando Deus visita a humanidade, nesse dia de julgamento, então eles glorificarão a Deus por terem se convertido. Olha só, eu vi o testemunho exemplar de um cristão, eu era um maldizente, um incrédulo, eu vi o testemunho exemplar dele, isso me chamou a atenção. E eu ouvi o Evangelho e eu me converti. E agora, lá na frente, no dia da visitação, desse momento escatológico, futuro, eu vou render glórias a Deus por isso que aconteceu. Ok, isso é o sentido positivo da expressão. Mas há uma possibilidade também de interpretarmos isso no sentido negativo, onde o dia da visitação marca o juízo com os incrédulos. Ou seja, seria mais ou menos assim: o incrédulo que fez falsas acusações para o crente, nesse dia da visitação, quando ele estiver diante do próprio Deus, quando ele estiver sendo julgado pelo próprio Deus, ele vai falar, Deus vai falar, olha, você acusou falsamente o meu servo, mas ele fez o que era bom, e você viu que ele fez o que era bom. Você sabe que o que ele fez era bom. E essa confrontação da acusação com a prova, esse desmanchar daquela falsa acusação e a admissão de que realmente o servo de Deus agiu de uma boa maneira, isso redundará na glória de Deus. Então, nós vemos que a condenação dos incrédulos aqui, mostrando que eles, rejeitando o Evangelho e caluniando, difamando os crentes, eles estavam aqui realçando as boas obras que os crentes fazem. E lá no futuro, isso servirá de base para o julgamento deles, essa maledicência, essa difamação. E isso trará, esse julgamento justo, feito ao malfeitor, ao difamador, isso trará glória a Deus. Qual sentido Pedro tem em mente aqui?
Talvez no sentido positivo, porque ele fala do poder do testemunho missionário. Mas, por outro lado, Pedro também fala do juízo reservado para os não crentes. Então, nós não sabemos ao certo. Mas esses dois sentidos mostram que as nossas obras, as nossas boas obras, tem o nosso comportamento exemplar, isso que é boas obras, um comportamento exemplar, a nossa retidão, a nossa honestidade, a nossa boa conduta, a nossa submissão, a nossa ordem, tudo isso serve como matéria para que Deus seja glorificado e serve como testemunho para os não crentes ao nosso redor. Nós, viajantes, estamos atravessando esta vila chamada mundo. E os moradores dessa vila olham para nós e falam assim, essa pessoa é diferente. Ele é diferente. Ele faz algo diferente. Ele tem uma postura diferente da gente. Os negócios dele são diferentes. O modo como ele negocia é diferente. O modo como ele fala é diferente. O modo como ele trata as pessoas é diferente. Ele tem alguma coisa diferente. Eu quero saber mais sobre isso. Pedro fala aqui dessa oportunidade de testemunho missionário. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Eu quero terminar com essa consideração, porque o nosso tempo já está se esgotando aqui no Instagram. Como nós podemos mudar o mundo? Parece que o que o jovem quer é mudar o mundo. Inclusive o jovem crente, politizado, social-democrata, vegano, né? Ele quer mudar o mundo. E como nós podemos mudar o mundo? Nós podemos mudar o mundo não por meio de passeatas, não por meio de movimentos, não por meio de ONG. Sabe como nós podemos mudar o mundo? Fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus nos fez nação, sacerdotes, reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nós podemos mudar o mundo? Por meio do testemunho da palavra de Deus. Tendo um comportamento exemplar, nós seremos um testemunho vivo da palavra de Deus posta em ação. E as pessoas, então, vendo que nós somos diferentes, ouvirão a nossa pregação do Evangelho. Nós teremos oportunidade de falar por que nós somos diferentes. Então nós proclamaremos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em nossos dias, muito se tem falado do racismo, da luta contra a opressão aos mais pobres. Muito se tem falado sobre isso, muito. Esse é o assunto do momento, os assuntos do momento, os trending topics do Twitter. Como o crente se posiciona diante disso tudo? Como o crente luta contra o racismo, a opressão, todos esses ismos aí. Como o crente luta contra tudo aquilo que é mentiroso, que é falso, que é mal. Como o crente luta? O crente luta pregando o Evangelho e agindo de modo coerente com isso. Só. Essa é a nossa responsabilidade. Nós agimos de maneira exemplar e pregamos o Evangelho. É isso que nós fazemos. Eu não tenho que ir numa passeata, segurar a plaquinha Black Lives Matter. Não, o crente não é chamado aqui a ir para uma passeata, não. O crente aqui é chamado a pregar o Evangelho e ter uma postura coerente com a sua identidade. Coerente com o Deus que o chamou. Sendo santo porque Deus é santo. Essa é a postura correta do cristão. E talvez você fale assim, mas pastor, mas isso daí é muito pouco. Isso daí não é poderoso para mudar o coração de alguém. Isso daí não vai convencer uma pessoa. Bom, veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, e com isso eu termino essa primeira exposição. 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, adulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são mais poderosas que passeatas. As nossas armas são mais poderosas que hashtags. As nossas armas são mais poderosas que movimentos sociais. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus e ela é poderosa para destruir fortalezas. Ela destrói a fortaleza do coração humano, pecador, e ela entra e ela muda aquele coração. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz. E talvez você que esteja nos assistindo ainda não tenha tido a sua fortaleza interior invadida. O convite que é feito hoje a você é que você reconheça que você faz parte dessa vila, desse mundo aqui. E você está tentando mudar o mundo com as armas desse mundo, mas você não vai conseguir. Você não vai ter paz com essas armas daqui. Então o que você deve fazer? Você deve reconhecer o seu pecado. Reconhecer que você merece o juízo de Deus. Reconhecer que você precisa da salvação que está em Jesus Cristo. E assim
a se tornar um crente. É isso que você deve fazer. É assim, por meio da pregação, que o Evangelho muda o mundo. No Instagram aqui, terminamos? 2. Nos vemos semana que vem, pessoal. Obrigado. E para você que está nos assistindo pelo Facebook, recorde-se sempre que a identidade do cristão define suas ações. A identidade do cristão define suas ações. Quem você é define o que você faz. Quem você é define as suas reações. Viva de acordo com alguém amado e com alguém a quem é um forasteiro e peregrino. E assim, lute contra os seus pecados dentro de si. Não se amolde aos padrões desse mundo aqui agora. E além disso, tenha um comportamento exemplar para com os de fora. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos na semana que vem. Até mais.